bóson de Higgs na formação do universo. E apresentando, então, a nossa professora, doutora Maria Cristina Battoni Abdala Ribeiro. E ela é doutora em Física pela USP, livre docente pelo Unesp, com especialização em Física Teórica. Sua pesquisa abrange teoria de cordas, supersimetria, dimensões extras e cosmologia. Fez pós-doutorado no Instituto Niels Bohr e no CERN. Depois ela vai explicar o que é o CERN, que é fantástico. Foi professora e pesquisadora no Instituto de Física Teórica da Unesp, além de atuar na divulgação científica, incluindo o livro O Discreto Charme das Partículas Elementares. Também integrou conselhos científicos e coordenou atividades editoriais e de extensão. Como o currículo da Cristina é muito extenso, ela tem um trabalho extremamente consistente, nós colocamos o seguinte: currículo completo no link abaixo, que está no cartaz. Então, quem Está no quiser ir lá. lá visitar, né, pega um cafezinho, uma água e se prepare para ler, Lê, que lê, essa é a lê. Cristina. Então, minha querida, muito obrigada, é uma grande amiga, uma pessoa muito querida, e atendeu o nosso convite mais uma vez, e está com você. Muito obrigada. Eu começo agradecendo a Ercília, a grande amiga. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Nádia, que fez um meio de campo aí. E, enfim, viemos para uma conversa assim amigável. Eu preferi não colocar transparências para que vocês se sentissem assim mais à vontade para interromper quando quiserem. Vamos aqui fazer uma conversa fraternal sobre as conquistas da física e as expectativas místicas da física pop. Então, eu tenho que começar em algum ano, né? Na minha casa, eu tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos viviam tirando sarro de mim, dizendo assim: a mamãe sempre começa pelo Big Bang. É uma brincadeira, porque assim, se eles vinham perguntar alguma coisa para mim, eu nunca falava do evento em si. Eu falava um pouquinho antes para que o evento pudesse ser situado dentro de um contexto mais amplo. Então, assim, o meu apelido era a mamãe do Big Bang. Mas, enfim, eu tenho que escolher uma data para começar a contar física para vocês. Então, eu escolhi começar em 1900, que nós vamos chamar aqui o ano do equívoco. Por que é o ano do equívoco? Porque nessa época, exatamente na conferência em Belfast, é a 70ª reunião da Associação Britânica de Física Avançada, foi em agosto de 1900, 2 físicos extremamente conceituados, que tinham até a conotação de lords, né, não é dado para qualquer um, que é o Lord Rayleigh e o Lord Kelvin. O Lord Kelvin, na verdade, Thomson foi Nobel em 1904. Eu estou chamando de Lord porque eles usavam muito o pseudônimo, não é pseudônimo, mas a, o título de Lord. E o que eles disseram nessa conferência em agosto de 1900? Eles disseram assim, eu vou ler a frase que eu traduzi. A física clássica está essencialmente completa. Os seus princípios fundamentais estão firmemente estabelecidos e tudo o que resta é resolver com mais precisão os detalhes. Então, a gente precisava só melhorar a precisão. Mas eles fizeram 2 alertas. Eles disseram assim, tem 2 nuvens no horizonte. A primeira nuvem é o éter, a teoria do éter.
o movimento da Terra no éter. Isso foi uma questão na época que foi assim, tinha até os místicos que acreditavam que o éter também era agora o que eles acham que o campo de Higgs é. E a distribuição de energia da radiação do corpo negro, que é uma coisa um pouco mais técnica, né? E não vou entrar em detalhes. Se alguém quiser e fizer pergunta, depois eu respondo. Aí o que que acontece? Em dezembro desse mesmo ano, Planck chega e fala assim: olha, eu acho que para resolver a radiação do corpo negro eu tenho resposta. E é porque existem quantum de energia, né? A energia não é emitida de forma contínua, ela é emitida em pacotinhos. Aí isso veio desnortear todo mundo, porque para uma física clássica completa, agora entra a história do quantum, e o Planck ele anuncia o quantum no mesmo ano em que os dois diziam que estava tudo pronto. E sobre o éter, né, 5 anos mais tarde, o Einstein resolve o problema com todo detalhe. Então, o que que a gente tira de lição daqui? Que na ciência o horizonte nunca está completamente limpo. O tempo pode estar limpo aqui, mas se você olhar um pouquinho mais longe, tem poeira no ar. E essa poeira é sempre alguma coisa que às vezes surpreende. Então eu comecei em 1900, mas eu vou dar uma retrocedida um pouquinho atrás e vou falar de um evento extremamente importante que aconteceu em 1855, né? 15 anos antes de 1900. Nesse ano, o Bohr nasceu, o meu queridinho. E, ao mesmo tempo, foi assim descoberto, né, o bico de Bunsen. Alguém já ouviu falar de bico de Bunsen aqui? É uma chama que é feita assim com um gás de carvão na época, hoje não, hoje é metano, mas na época era com gás de carvão. E a chama era assim tão pura, azul, quase clarinho, que atingia 1500 graus Celsius. E por que que o bico de Bunsen é importante? Ele é extremamente importante. Porque o que que eles podiam fazer com o bico de Bunsen? Eles podiam pegar um elemento químico, vamos por sódio, sei lá, carbono, qualquer elemento químico, você coloca num recipiente e esquenta. Quando você esquenta nessa temperatura que o bico de Bunsen consegue alcançar, há um turbilhão de coisas acontecendo lá, e ele emite uma luz. Aí você coloca uma chapa, uma emulsão qualquer, e essa luz vai deixar os rastros nessa chapa, nessa emulsão fotográfica, e você vai ver o que aquele elemento tem na emissão da luz daquele elemento. Então, o que se descobriu é que quando você aquece o hélio, aquece o carbono, aquece o o Cl, qualquer um elemento, aparecem linhas espectrais nessa chapa fotográfica. E essas linhas espectrais são umas linhas assim bem dispersas entre elas, caracterizava o elemento que você estava analisando. É como se fosse uma impressão digital do elemento químico. E a gente chama isso linhas espectrais discretas. E o bico de Bunsen conseguia nos dar com grande clareza. Então, cada elemento tem a sua linha espectral. Na verdade, eu devo lembrar para vocês que lá atrás, quando Newton pegou a luz e fez passar por um prisma, o aparato do Newton era muito elementar. E aí ele só conseguiu perceber
que existia um arco-íris, aí a luz do sol chegava e mostrava um arco-íris. Ele não conseguia ver as linhas espectrais, mas hoje em dia, se a gente pegar um prisma de altíssima qualidade, a gente vai ver as linhas espectrais do Sol, saber quais elementos químicos a gente tem no Sol. Então, assim, linha espectral, gente, é impressão digital de um elemento químico. Então, extremamente importante. Aí aparece um pouquinho mais para frente, em 1897, o modelo do Thomson, que é o tal do pudim de passas. Ele falou, então, os átomos devem ter alguma forma para a gente poder explicar, né? E aí o Thomson teve um modelo em 1897, mas que não explicava as linhas espectrais. Para o modelo ser bom, o modelo dele tinha que permitir que a gente calculasse as linhas espectrais. E ele não conseguia. Era um modelo ruim, o pudim de passas. O que era? Era uma esfera eletricamente positiva com um monte de elétrons negativamente carregados. É por isso que a gente fala que é o pudim de passas, né? É um pudim positivo com os elétrons sendo as passas. Aí vamos pular para 1911, que veio um outro físico importante. Todo esse pessoal é prêmio Nobel, hein? O Rutherford. Rutherford foi o mentor intelectual e quase pai do Bohr, quando ele foi trabalhar com ele. Também tinha um modelo. Só que o modelo do Rutherford era o seguinte: ele tem um núcleo, que é positivo, um pouco menor, e o elétron em órbitas, né? Girando em torno daquela carga positiva. Mas, como era um modelo extremamente rígido, né? O modelo também não explicava as linhas espectrais. Aí aparece Bohr em 1913. 1913 foi um ano assim bem fértil para o Bohr. Ele escreveu 3 papers num ano só. E por esses 3 papers ele ganhou o prêmio Nobel lá em 1922, um pouco depois. Na física a gente mais ou menos conta, né, quando a gente está contando história, quanto tempo demorou para uma pessoa fazer uma determinada descoberta e ela ganhar o prêmio Nobel. Isso pode variar de meses, anos, até 5, 6 décadas. E isso sempre está relacionado com a dificuldade de se entender aquela coisa proposta no meio científico como um todo, né? A física é um modelo, é uma ciência de colaboração. O que o Bohr fez? O Bohr inventou, o Bohr deve ter sonhado, mas não sonhou, ele trabalhou bastante nisso, mas ele falou assim, olha, eu vou postular que o elétron, vamos por hidrogênio, a gente tem um próton lá no centro, né? E o elétron vai girar em torno desse próton positivo numa camada, a primeira é a fundamental, mas ele pode ir para outras, que são postuladas órbitas que o elétron pode ir. Ele não tinha um modelo matemático para dizer, ele postulou e deu certo, e dava certo. Então, o elétron, a gente tem que lembrar que a gente está em 1913, né? E o Planck já tinha falado que tinha quantum, né, de luz. E o Einstein, em 1905, usou o quantum para explicar o efeito fotoelétrico. Então, o Bohr falou assim: então vem um pacotinho de luz no meu elétron, ele faz pá no elétron, o elétron ele ganha uma energia que a gente chama de HNI, ele dá uma quicada no elétron, o elétron vai para uma órbita superior.
E assim, de novo, se ele estiver lá e ele ganhar outra quicada, ele vai para outra. Então, essas órbitas são quantizadas mais a bel prazer do Bohr. Muito bem. Ele explicou as linhas espectrais do hidrogênio com uma precisão incrível. E ele explicou muito com detalhe, mas não servia para átomos mais complexos, além do hidrogênio. O hidrogênio é mais simples, né, gente? Tem um próton no centro e um elétron em volta. Muito bem. Vamos pular de 1913 do Bohr para 1924. 1904 vem de Broglie. De Broglie, que era um diletante, era quase um nobre, fazia física porque lhe dava prazer. E ele descobriu a natureza ondulatória da matéria. Então, o de Broglie falou assim: sim, Bohr disse que o elétron vai para uma determinada camada porque ele postulou que aquela camada pode existir, mas ele não está completamente certo. Sabe por que, que o elétron vai para uma determinada camada? Eu sei. É porque aquela camada ela vai ter uma ondulação do elétron que fecha o comprimento de onda. Então, um número inteiro de comprimentos de onda. Então, ele explica por que, que as órbitas são quantizadas. Ele passa a ter um modelo, né? Então, da suposição ad hoc, vamos dizer assim, que o Bohr fez, o de Broglie, ele passa para ter um modelo matemático para explicar aqui. E é a base da mecânica quântica ondulatória. Então, a gente começa a ter essa noção de que, às vezes, a gente pode pensar como partícula, às vezes pode pensar como onda, mas ainda não está completamente formada essa teoria. A gente pula para 1925, um ano só depois, do de Broglie, que vem Heisenberg. Heisenberg vem com uma potência matemática para descrever a mecânica quântica, que é chamada de mecânica quântica matricial. Então, todos os objetos que a gente coloca na teoria, por exemplo, velocidade, qual posição, qualquer objeto passa a ser uma matriz. Então, tem que ter uma linguagem tensorial na teoria. Então, ela é matematicamente muito mais complexa e, ao mesmo tempo, muito mais fina no detalhe, né? Ela explica, por exemplo, a constante de estrutura fina. Porque esses caras aí, eles já começavam assim, pega o átomo de hidrogênio, coloca um campo elétrico perto dele. Aí vamos ver se essas linhas aí são bagunçadas. Ou então coloca um campo magnético perto do átomo de hidrogênio e vê se essas linhas espectrais são bagunçadas. Então, a gente começou a ver que só a teoria do Bohr e a do Heisenberg não dava, do de Broglie não dava essa fineza de cálculo. E a mecânica quântica matricial do Heisenberg dava um detalhe impressionante de todas as linhas espectrais. E a gente sabia, né? Porque com o bico de Bunsen a gente sabia que as linhas espectrais também podiam, assim, desdobrar quando colocava o campo elétrico. Tudo isso aí tem nome, efeito Zeeman, todo. Então, assim, é uma profusão de experimento, uma profusão de cálculo nessa época. E em 26 vem o Schrödinger e fala assim: os elétrons são ondas e os orbitais são probabilísticos. Gente, não é mais uma órbita, é um orbital. Então, assim, o elétron não está na primeira camada aqui, ele está num orbital onde a gente calcula a probabilidade maior de encontrar o elétron. Então, uma linguagem completamente nova. Ele começa a vir com essa nomenclatura de dizer qual é a
probabilidade de se encontrar o elétron em determinada órbita. Então, isso aí trouxe também uma riqueza de conta, e aí, fazendo a comparação dessa mecânica quântica do Schrödinger com o do Heisenberg, que é a matricial, tudo bate, são linguagens completamente diferentes, e as duas dão o mesmo resultado. Então, isso aí foi uma efervescência. E o Heisenberg, em 1927, 2 anos depois da mecânica quântica matricial dele, ele chega com o princípio de incerteza. Por que que vem esse princípio de incerteza? Porque se é matriz, matrizes não se comutam. Então, vamos supor que você tem uma grandeza A e uma grandeza B. A é 2 e B é 3. Aí você multiplica 2 por 3, dá 6. Agora, se em vez de 2 você colocar uma matriz, e em vez de 3 você colocar outra matriz, a multiplicação das duas matrizes, quando você faz a matriz A vezes a matriz B, não é a mesma coisa se você comutar, mudar de posição e multiplicar a matriz B pela matriz A. E daí pipocou o princípio de incerteza do Heisenberg. Então, assim, o Bohr veio com postulados, né? Ele postulou que era assim. Isso foi em 1913. Aí, muita conta foi feita. Ele ganhou o prêmio Nobel em 22. Em 24, 25, 26, 27, a mecânica quântica estava pronta. Assim, a base dela estava pronta, né? E então o que que acontece? Tem coisa importante que apareceu em 1930, por exemplo, mas isso aí só veio a ter função na década de 80 agora, porque a gente, por exemplo, vocês sabem que a gente tem fibra ótica e a gente tem que mandar luz na fibra ótica para poder mandar informação, né? Informação vai por fibra ótica. E quando a gente manda informação na fibra ótica, a gente tem que montar o estado que chama de squeezed state. O estado tem que ser comprimido para ele ir para a fibra ótica. E aí a gente precisa de um princípio de certeza generalizado. Isso foi feito em 1930. Mas isso é bem particular para a nossa tecnologia de hoje, né? Mas a formulação formal da mecânica quântica foi montada de 1925 a 27. É por chute do Bohr inicial, né? Então, tanto é que esse ano, é 2025, a gente tem muita gente que comemora os 100 anos da mecânica quântica. Por quê? Porque não levou em conta a infância, vamos dizer assim, pegou só a mecânica quântica da adolescência para frente. Então, como a gente tem agora uma mecânica quântica na mão, a gente passou a explorar os constituintes da matéria. Aí a mecânica quântica teve embaraços, né? Ela não foi aceita por todo mundo, a probabilística. E em 1935 teve o último duelo entre o Einstein e o Bohr sobre a completeza da mecânica quântica. E tem um paper famoso que é chamado de EPR, Einstein, Podolsky e Rosen, que queria questionar a completeza da mecânica quântica. E o Bohr ficou doido com esse paper do Einstein, e ele combateu, até que finalmente ele respondeu com um paper onde ele inventa os estados emaranhados, os famosos estados emaranhados, que hoje em dia é a base da computação quântica. Então, estado emaranhado é uma coisa mais ou menos assim. Vamos supor que duas partículas estão num estado
Vamos pegar, por exemplo, o átomo de hélio. O átomo de hidrogênio, o que que é? Ele tem um próton no centro e um elétron, né, na esfera. Vamos pegar o gás de hélio. O hélio, ele tem 2 elétrons na primeira órbita. O hidrogênio tem um, o hélio tem 2. E tem mais no núcleo também. Mas a gente pega, aí esses 2 elétrons que estão na órbita do hélio, eles estão mais ou menos, eles estão num estado assim, de irmandade, vamos pensar assim, estão um estado que um é amigo do outro, vamos supor. Aí eu pego numa experiência imaginária, como a gente fala na física, a Gedanken Experiment, a gente pensa numa experiência que é o seguinte: vamos pegar esse elétron e levar lá na Lua, tá? E aí é uma experiência mental. Eu ponho ele lá na Lua, ou levo para Paris e deixo o outro elétron aqui em São Paulo. Quando a gente for medir qualquer coisa num elétron, vamos por spin. A gente sabe que spin é o jeito da partícula girar. Se ela gira para o lado direito, ela tem um spin para cima. Se ela gira para o lado esquerdo, ela tem spin para baixo. Spin é um número quântico das partículas, é o jeito delas rodarem. Quando eu meço o spin do elétron que está aqui em São Paulo, imediatamente eu sei o spin da outra. Não importa, uma correlação imediata, não demora um tempo de relatividade, nada para eu saber qual seria a medida do elétron que está na Lua ou que está em Paris. Então, essa correlação, quando os estados são preparados, o Einstein, o Bohr diz assim, eles estão emaranhados. O emaranhamento de 2 partículas é alguma coisa que você não pode dissociar. Para onde elas forem, você sabe a medida de um, você sabe sem medir a medida do outro. E o Einstein ficou doido com isso, é complicado, eles tiveram várias querelas e assim por diante. Mas não importa, foi resolvido. E os estados emaranhados hoje são a base da computação quântica. Quando você coloca o estado você tem que colocar um estado emaranhado no computador quântico para ele poder evoluir. Enfim, aí a gente pula para 1930, que o Pauli propõe os neutrinos. Neutrino é também uma partícula estranha, porque assim, ele foi proposto em 1930. Ele foi detectado só em 56, e quem achou ganhou o prêmio Nobel só em 95. Então, se você pensar assim, de 1930 a 95 são 65 anos, gente. Então, assim, neutrino é uma partícula, na verdade, existem 3 delas. E então foi descoberto assim de uma maneira. Eu vou voltar como é que ele foi descoberto. Ele só foi proposto. Em 1937, os muons foram descobertos em câmara de nuvens. Até agora é só assim uma descoberta aleatória aqui e acolá, de uma partícula aqui e outra lá. Câmara de nuvens é você prepara uma câmara cheia de um gás lá. E aí, quando você passa uma partícula nessa câmara de gás, ela deixa bolinhas no trajeto dela. Como o avião, quando passa no céu e deixa um rastro, né, no céu. Então, os muons foram descobertos desse jeito. Em 45, então a gente está em 37 descobrindo o muon, mas assim, não existia uma sistemática para se procurar partículas. Em 1945, a guerra termina. E o que a gente tinha nos Estados Unidos, principalmente, eram reatores nucleares que eram usados para enriquecer urânio, né? E aí a guerra acabou, não precisava mais fazer urânio, né, para bomba.
E esses reatores nucleares passaram para a mão dos físicos. E aí fizemos a festa, porque de reatores nucleares a gente passou a entender como aceleradores de partículas. Esses aceleradores começaram nos reatores. E aí, já logo 2 anos depois, num reator que foi usado pelos físicos na Califórnia, que ele chama COSMIC, achou-se o pion. O pion era. E o César Lattes estava nessa experiência. César Lattes era um menino, ele tinha, sei lá, 23, 24 anos. Né? E ele foi para lá com uma bolsa de uma companhia de cigarro. É interessante ver a carreira que ele fez. Enfim, o que acontece? Os vários reatores começam a ser moldados para aceleradores de partículas, e o pion foi achado em 47. Quando da década de 50, esses reatores começam a produzir partículas, produzir, porque era uma festa, era uma chuva. Todos os dias se achava uma partícula elementar nova. Até foi batizado a era do zoológico de partículas. Aí veio um físico que era muito gozador, o Rabi, ele foi prêmio Nobel de 1944. Ele brincava e dizia assim: hoje está proibido de se achar uma partícula elementar, não vamos mais achar, a gente já tem muitas para estudar. E realmente foi uma época de caos, porque a gente não tinha modelo para dizer, sabe, que nem assim, ter uma cômoda no quarto e ter uma gaveta para meia, uma gaveta para cueca, uma gaveta para camiseta, uma gaveta para calça, uma gaveta. Não tinha, não tem modelo. Dessas partículas elementares, depois a gente ficou sabendo que muitas não eram elementares, eram compostas, mas vinham assim nos detetores e a gente não sabia dizer se era elementar ou não. Aí aparece um senhor, assim, incrivelmente sagaz, escreveu um paper de 2 páginas, o Gelman. Gelman, em 62, ele publicou um paper e esse primeiro teve 18 páginas. Né? Em 64, ele entendeu o que estava acontecendo e escreveu o paper de 2 páginas e ganhou o prêmio Nobel. Ele ganhou o prêmio Nobel em 69. Ele publicou em 64, 5 anos depois, ele ganhou o prêmio Nobel. O que ele estava dizendo? O paper dele chama assim, The Eightfold Way, é o caminho óctuplo. E ele fez uma alusão direta com o nobre caminho óctuplo budista. Eram oito partidos, sumiu, alguma coisa aconteceu? Estão me ouvindo? Alô? Tá normal, não sumiu, não. Tá normal? A minha tela ficou preta. Então, ele usou um humor para representar o padrão. Ele entendeu que daquele caos ele podia entender quais que realmente eram as elementares e quais daquelas que estavam sendo vistas nos reatores já eram partículas compostas daquelas elementares que ele extraiu do caos. E ele preconizou uma. Ele diz assim: vocês, fenomenólogos, vão lá conversar com os experimentais e procurem uma partícula com essa característica, que ele chamou de ômega menos. E eles foram e acharam. Então, e isso então deu indubitavelmente o prêmio Nobel para ele. E no paper de 64 é que ele inventa o nome quark, para designar as partículas elementares mesmo que formam, por exemplo, o próton. O próton, a gente passou a entender que não é uma partícula elementar. Ela é formada de 3 quarks, o nêutron também e assim por diante. E ele deu, nesse paper de
2 páginas, uma receita de bolo. Então ele falou assim: olha, partículas desse tipo são formadas com esse quarks. Partículas desse tipo são formadas com esse. E pronto, tem uma receita de bolo de 2 páginas e todas as partículas foram classificadas usando o modelo dele. Isso aí realmente foi um sucesso estrondoso na física de partículas. No mesmo ano. Ah, mas aí o que ele percebeu também? Ele percebeu o seguinte: mas esses quarks, eles estão lá num multipleto de um grupo que aí tem que entrar a física, aí entra a matemática, a teoria de grupo, como que essas partículas estão estruturadas dentro da simetria. Por isso que ele comparou com o nobre caminho óctuplo do budista. Enfim, ele falou assim: essas partículas, os 3 quarks que ele propôs é o quark S, o U e o D, o up, o down e o strange, S de strange. Com essas 3 partículas, ele fazia todas as partículas observáveis. Mas parece que a massa dessas partículas eram ligeiramente diferentes. Então, eles não eram um tripleto justinho do grupo. Eles tinham uma massa, cada uma dessas quarks tinha uma massa um pouco diferente da outra. Então parecia que a natureza estava sussurrando alguma coisa, que assim, a simetria é real, mas ela está ferida, ela está quebradinha. De alguma forma, a simetria do grupo quebra. E vocês não vão acreditar, no mesmo ano, o Higgs propõe um mecanismo de quebra de simetria. Então, em 64, Gell-Mann propõe os quarks com massas levemente diferentes, e o Higgs saca, assim, com um mecanismo. A matemática é difícil, mas eu vou dar um exemplo assim meio pictórico para vocês entenderem o que é o Higgs. Então, o Higgs vem para quebrar a simetria das partículas do tripleto. E com a quebra da simetria, ele gera massa. É quase mágica a solução dele. Isso foi em 64. A partir daquele ano, foi uma busca incrível para tentar entender o mecanismo teórico, né? E uma busca, o mecanismo matemático e a busca da partícula, do Higgs, porque se existir o campo, a partícula tem que existir também. Então, em 1974, a gente virou o século e em 2012 ela foi descoberta. Então, teve assim, aceleradores que foram construídos para ver o Higgs. É claro que a gente não vai fazer só a busca do Higgs, tem toda uma outra física, né? Melhorar a estatística, tem um monte de outras coisas que foram vistas, mas o objetivo final era encontrar o Higgs. Assim, fazendo uma regressão, no ano 2000, antes, lá no CERN, ele está localizado em Genebra, é um laboratório que é um pool de países da Europa. Agora, hoje em dia, tem observadores, tem os Estados Unidos que também participa, tem o Japão que participa e que não é europeu, mas, assim, nasceu como um pool de países europeu para fazer física experimental, porque é muito caro fazer física experimental. E existia um acelerador antes do ano 2000 que se chamava LEP, L-E-P, o LEP. O L é de large, o E é de elétron
e o P é de pósitron. Pósitron é a antipartícula do elétron. Então, era um túnel a 100 metros do solo. Nesse túnel existiam assim, lugares onde essas partículas corriam, né? São pipes grandes desse jeito, no caso do LEP, depois no LHC eram imensos, assim, e lá existiam campos elétricos e campos magnéticos que faziam as partículas circundarem, né? Esse anel. E em determinados pontos eles se colidiam, e quando eles se colidiam, formavam um spray de partículas, e esse spray de partículas era analisado. O LEP foi desmontado no ano 2000, e aí começou-se a construir o LHC. O LHC é L de large, o H é hadron, e C é de collider. Então, o que é um hadron? O hadron já é o próton. O hadron é uma partícula composta, não é elementar, que nem o elétron e o pósitron. Então, a gente esperava, é como, por exemplo, você tem um caminhão, aí você joga uma mosquinha, dá um determinado efeito. Aí você tem um caminhão, você pega outro caminhão, a colisão é mais efetiva. Então, o que aconteceu foi que o LEP foi desmontado e foi criado o LHC, com uma tecnologia muito maior. Então, e o LHC, o que aconteceu? Tem físicos que falam, por trás das cortinas, que alguns sinais do Higgs estavam aparecendo no LEP, mas não tinha estatística suficiente. E também não sabia se era sinal verdadeiro. Então, houve uma pressão enorme para se desmontar o LEP e se construir um outro. Esse outro, que é o Large Hadron Collider, ele foi um acelerador muito mais sofisticado, que tinha hélio líquido dentro dos pipes para as colisões não aquecerem, não, o hélio líquido amortecia a aceleração, porque a velocidade é muito grande. Então, o LHC foi construído e o Higgs foi descoberto. Em muitos eventos, a gente teve 5 eventos límpidos, com a mesma massa, com uma estatística assim maravilhosa. E pronto. Aí, em 2013, o Higgs ganhou o Nobel, veja, né? Ele propôs em 64, e ele ganhou, foi descoberto em 2012, e ele ganhou o Prêmio Nobel em 2013. Muito bem, o Higgs foi descoberto. O que é, na verdade, esse mecanismo? A gente chama na física como mecanismo de Higgs. Eu infelizmente não posso dizer a matemática deles, porque ela não é simples. Mas eu vou dar um exemplo para você do que o Higgs pensou. Imagine que a gente esteja numa sala de aula, assim, na faculdade, sei lá, 30, 35 alunos na sala, professor escrevendo na lousa, e todo mundo lá, sem celular, estão anotando a matéria, todo mundo assim, imerso naquilo que estava fazendo, mais ou menos todo mundo igual. Aí, essa sala, vamos supor que ela tenha portas laterais, em uma das laterais, e essas portas estavam abertas. E, de repente, passa no corredor lá fora. Vamos supor, quem que eu vou colocar hoje? Tem bastante menina na sala, vamos fazer o Brad Pitt passar pelo corredor lá fora. É só uma brincadeira, eu também olharia. Ele passa, alguém olha assim rapidamente e reconhece e deixa de fazer o que está fazendo e olha para lá. Tem alguém
que não vai olhar? Tem alguém que vai levantar e vai lá pedir um autógrafo. Então, cada um da sala pode reagir de uma maneira diferente, vendo alguém assim, meio raro, passar lá fora no corredor. Então, o que acontece? O Brad Pitt é o Higgs. Aquele que não olhou é o Fóton. Ele não quer interação com o Higgs, ele nem quer saber se o Higgs existe. Ele continua lá no exercício dele, ele não interage com o Higgs, ele não adquire massa. Quem olhou com o rabo dos olhos, ou quem virou muito e interagiu de uma maneira diferente com o Higgs, ganhou a massa a que lhe cabia. E aquele que foi lá buscar um autógrafo ganhou a maior massa do espectro de partículas elementares, que é o top. Então, dependendo de como cada partícula interagia com o Higgs, a massa foi adquirida. Porque a gente não podia colocar a massa com a mão, da maneira como a gente imaginava anteriormente. E então, o que acontece no mecanismo de Higgs é isso. As partículas adquirem massa à medida que elas interagem com o campo de Higgs. Quando que esse campo de Higgs apareceu? Historicamente. Então, agora eu vou ter que vestir aqui a minha roupa de mãe Big Bang e voltar para o Big Bang. Então, o que acontece? Inicialmente, na singularidade do universo, que é um ponto onde todas as forças do universo estão coexistindo, né? A gente sabe que a gente tem 4 forças na natureza: a força forte, a força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. A força forte é aquela que tem um núcleo, é a que faz a coesão dos núcleos, não deixa o núcleo se desmanchar. A força fraca é a força responsável pela radioatividade, né? Quando uma partícula radiativa se quebra em 2, que nem no caso do urânio, que permitiu fazer a bomba com essa quebra, com essa fissão espontânea, é a força fraca que faz essa quebra, essa fissão. A eletromagnética, que é a que a gente convive todo dia, a gente pode levar choque, a gente pode, né? E onde os gluons estavam, um momentinho, eu já chego nos gluons. Os gluons não interagiram com o Higgs, os gluons não são partículas massivas, então a gente tem 2 tipos de partículas que não são massivas: o fóton e os gluons. Os gluons não têm massa. Muito bem. Aí, aonde que eu estava? E a força gravitacional. Então, essas 4 forças, elas coexistiam no ponto primordial do universo, que a gente chama na física de singularidade. Aí, essa singularidade, ela aconteceu o Big Bang. Então, o espaço-tempo expandiu. É a época da inflação. Esse espaço em que houve a primeira quebra deixa eu mostrar para vocês eu não coloquei aqui. Peraí, deixa eu pegar o evento aqui. Então, na singularidade, a gente tinha todas as forças coexistindo no mesmo ponto, e ali a única teoria que pode explicar o que acontece ali dentro é gravitação quântica, e a gente não tem ainda, hoje em dia, uma teoria boa para descrever gravitação quântica. Aí a gente teve a inflação cósmica, que é da ordem de
10 a menos 33 a menos 32, no tempo do Big Bang. Então, é 0 com 36 zeros e 1 lá, né? E a gente tem não existência de partículas nessa época. É uma expansão exponencial, que a gente chama da época de inflação do universo, do espaço-tempo. E aí tem a quebra da Grand Unified Theory, que são separação da força forte com as outras forças. Então, separou a força forte com as outras. E aí, isso aconteceu em qual instante? A primeira quebra de simetria de todas essas forças, forças que coexistiam inicialmente na singularidade. A gente teve a primeira, que é a quebra da força forte, e depois a gente teve uma segunda fase, que é em 10 a menos 12 segundos, que é a separação da força forte da eletrofraca. E nesse ponto é quando acontece a quebra da interação da eletrofraca que o Higgs aparece. Então, o Higgs aparece no universo 10 a menos 12 segundos depois do Big Bang. A gente pode ter um nome para isso que chama pico-segundo. Então, o Higgs aparece 1 pico-segundo depois do Big Bang. Então, assim, o Higgs não pode ser o campo divino, é porque aconteceu coisa antes. Antes do Higgs aparecer, só houve a expansão do espaço-tempo sem partícula dentro. Então, houve a singularidade, houve o Big Bang, a expansão do espaço-tempo não é uma granada, é expansão, é que nem uma bexiga, né? A gente infla uma bexiga, o espaço-tempo é o plástico, é essa parte aqui. Então, não existe nada dentro nem nada fora. O universo está nessa camada aqui. O universo está nessa borda da bexiga. E, inicialmente, só houve uma expansão do tecido do espaço-tempo, né? E então, em 1 pico-segundo depois, o Higgs aparece e é em contato com o Higgs que as outras partículas, depois, porque conforme o universo foi esfriando, as partículas foram se formando. Então é isso. Assim, eu podia dar uma pincelada sobre os 3 primeiros minutos do universo, mas a gente não tem tempo para isso. A gente aqui hoje vai falar sobre outra coisa. Então a gente vai entender agora. Depois alguém faz a pergunta inteira, porque aqui eu não estou conseguindo ler o resto da pergunta. Eu sei que alguém me perguntou sobre os gluons, e aí eu respondi, né? Os gluons não têm massa, e os gluons eles são responsáveis por fazerem, porque vamos, imagina o próton. O próton é uma partícula composta, né? Tem 3 quarks lá dentro, mas esses 3 quarks eles não estão soltos. Entre um quark e outro tem um gluon. Imagina 3 assim, 3 quarks. Então tem um gluon que gruda esses dois, tem um gluon, os lados do triângulo são os gluons. Então o gluon é uma partícula que tem cor, então ele é uma matriz. É como no meu livro eu fiz uma forma pictórica do gluon, que é uma meleca assim, mas ele tem 2 olhos grandes, cada olho carrega uma cor. Então, ele dá mão para um quark e o outro ele dá mão para outro quark, porque ele é uma matriz, ele só existe na representação matricial. É um tensor. Então, é isso. Falei sobre os gluons.
Então, veja só, vamos voltar lá sobre a expectativa do Higgs, né? Ele foi proposto em 64, descoberto em 2012 e ganhou o prêmio Nobel em 2013. Aí tem um senhor que se chama o Lederman, ele foi prêmio Nobel em 88. Depois, em geral, esse pessoal que ganha prêmio Nobel, eles acabam entrando na divulgação para tentarem escrever um pouco do que eles descobriram numa linguagem mais popular. Então, o Lederman escreveu um livro. E ele ganhou o prêmio Nobel sobre os neutrinos, né? Ele fez, o trabalho dele era mais baseado em neutrinos. Mas ele escreveu um livro que se chama The God Particle, em 93. Quer dizer, ele ganhou o prêmio Nobel em 88, né? 5 anos depois, ele escreveu o livro. E vocês vejam, ainda está longe do ano 2000, em que o LEP foi desmontado, em 93. O LEP foi desmontado com a intenção de se construir o LHC, de achar o Higgs, né? Originalmente, o livro do Lederman, que ele entregou na mão dos editores, ele tinha proposto um nome que seria assim: The Goddamn Particle. The Goddamn Particle. Goddamn é maldita, né? Por uma frustração, essa partícula maldita que a gente não acha de jeito nenhum, né? Vamos falar sobre ela, essa maldita que a gente não consegue achar. No fundo, tinha uma certa frustração aí por décadas, né? Sem que o Higgs fosse detectado. Aí os editores falaram assim: não, esse nome não vende, esse nome não está legal. E eles propuseram, então, The God Particle, tiraram o Dan. E, ironicamente, ela acabou dando um ar quase místico ao assunto, né? E o Lederman, ele entrou na onda dessa brincadeira, né? E eu tenho o livro original dele, eu traduzi as primeiras palavras que ele fala no livro, eu vou ler para vocês a frase dele. Ele diz assim: esse bóson é tão central para o estado atual da física, tão crucial para a nossa compreensão da estrutura da matéria, e ainda assim tão ilusivo, que eu lhe dei um apelido, a partícula de Deus. Por que a partícula de Deus? 2 razões, ele diz. Primeira, porque o editor não nos deixou chamá-la de partícula maldita, embora esse fosse talvez um título mais apropriado. Ele insistia que ele queria ter chamado da partícula maldita. E a sua natureza traiçoeira, o custo que está causando. Então, assim, estava se gastando um dinheiro. Depois eu vou contar para vocês a ordem de grandeza que a gente, que o mundo, né, o universo da academia acabou gastando para que esse modelo padrão de partículas elementares, o Higgs foi a última partícula a ser achada, descoberta, né, nesse modelo. Eu vou falar daqui a pouquinho. Então, é por causa disso, ele disse. Eu falei que é a partícula de Deus, porque não me deixaram chamar como eu queria, e outra porque ela está gastando rios de dinheiro e a gente precisa alguma hora descobrir. Então, da física, o que fica? Que o Higgs é um campo permanente. Ele não pode ser desligado.
a existência estável da matéria depende da presença do Higgs, né? Presença contínua do Higgs. Então, por isso que ele é um campo contínuo que permeia o universo. Porque vamos supor que aconteça raios cósmicos lá no longe, raios cósmicos que interagem entre si. Existem energias altíssimas nos raios cósmicos e as partículas são formadas. Se não existir o Higgs, essas partículas que são formadas, elas não adquirem massa. Porque como é que funciona esse spray de partículas? O que acontece de fato no detetor? Então, no CERN a gente tem esses pipes grandes, né? Agora no LHC, que são preenchidos de hélio líquido para que tudo não gaste, não aqueça exorbitantemente. E em determinados pontos, nesses pipes a gente lança partícula num sentido e partícula em outro sentido. No LHC são prótons. Então, quando um próton vem assim e o outro próton assim, e eles se chocam, o que a gente está fazendo? A gente está prospectando em um ponto do espaço-tempo e colocando muita energia, e daquele ponto do espaço-tempo sai um spray de partículas que não existiam nem no próton da esquerda, nem no próton da direita, quer dizer, saiu de algum outro lugar. Sai do vácuo do universo. Então, existe um vácuo que não é vazio, é só chamado de vácuo porque ele é o estado de menor energia, porque naquele lugar, naquele estado, as partículas são virtuais e não massivas, mas quando você joga energia naquele ponto, pipoca e interage com o Higgs e elas adquirem massa. E aí, no detetor, a gente descobre pelo comprimento do traço, a energia, pela curvatura, a carga, e aí a gente tem momento angular, conservação de carga elétrica, tem uma série de coisas, e a gente sabe todas as partículas que pipocaram daquele encontro, né? Então, do mesmo jeito nos raios cósmicos, quando acontece, as partículas que pipocam do vácuo, elas têm que adquirem massa em contato com o campo de Higgs, que então ele tem que ser permanente e não pode ser desligado. Tá certo? Muito Cristina, tem bem. algumas questões aqui. Pode parar, porque agora eu já vou entrar nas tentativas de aproximação simbólica ou especulativa do campo de Higgs com conceitos místicos. Então, agora, o que eu tinha que falar do Higgs, eu já falei. Porque, assim, ele apareceu em 10 a menos 2, em 1 picosegundo depois do universo, né? Na segunda quebra do grupo de simetria que existia inicialmente, e é isso. É assim que as partículas adquirem massa. Muito bem. Se tiver pergunta, é a hora, porque depois eu vou É, entrar na parte mística. então, a Priscila está perguntando se Hum. campo de Higgs e bóson de Higgs são coisas diferentes ou são sinônimos? Então, é assim. O Higgs, então, ele tem as partículas. O que é um bóson? Um bóson é uma partícula de spin inteiro. Spin é aquela coisa que eu falei, mnemonicamente dá para dizer que é a rotação da partícula, mas não é isso. O spin é o resultado do grupo da rotação de Lorentz na partícula. Então, é matemático, a construção da física é matemática, é baseada em simetrias, em grupo de grupos matemáticos. Então, assim, não dá para dizer para você o que é o spin de uma partícula, entende? Ele é um produto da ação de um grupo na função de onda dela. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as partículas têm spin inteiro ou semi-inteiro.
Se tiver semi-inteiro, é um férmio. Se tiver inteiro, é um bóson. Então, o elétron, por exemplo, é um férmio, porque o spin do elétron é meio ou menos meio. Mas o Higgs é 2, é 0. Então, ele é batizado como um bóson. É uma partícula. Tem massa, tem spin, tem vários números quânticos que caracterizam uma partícula. Tanto é que a gente tem exatamente a massa dele. Cadê? Eita, acho que eu não escrevi aqui. 246 geles. Então, a gente sabe a massa dele, tanto é que eles 5 foram descobertos com a mesma massa, depois de uma estatística super, super rigorosamente selecionada. Então, ele é uma partícula e toda partícula emana um campo, né? Porque a gente tem essa dicotomia na física, a partícula e onda, partícula e onda, partícula e onda. Onda produz um campo. Então, tem a famosa experiência das duas fendas, né? Se sobrar tempo, depois eu falo sobre ela. Então, é uma partícula que tem um campo, da mesma forma que nós também temos o nosso campo. Então, a gente as partículas são descritas por seus campos e não é mais como na física clássica que tem a força e a força, é a interação entre Newton dizia que a força entre dois objetos, né, é dada pela equação dele, F igual a ma, é massa vezes aceleração. Mas na física de partículas não é bem assim. A física de partículas diz assim: essa partícula tem um campo, essa partícula tem um campo, ela emana um campo, e a interação desses campos que produz o evento. E o Higgs é um campo permanente, contínuo, infinito, né? Então, falar o campo de Higgs e o bóson de Higgs, no fundo, é a mesma coisa, porque a gente tem essa dualidade onda-partícula. E Outra. a Priscila continua perguntando, eu acho que até que você já respondeu, antes do Higgs conferir massa às partículas, elas são o quê? Ondas, probabilidades? Não, elas são nada, elas estão no vácuo quântico. É assim, como é que você imagina um experimento lá no CERN, no LHC, que inclusive no folder que vocês prepararam tem lá um spray de partículas que eu coloquei como sendo exatamente o evento em que o Higgs aparece. Então, imagine, vou falar de novo o que acontece. Você tem um círculo de 27 quilômetros, grande, é grande, e ali dentro viajam partículas contidas, né, por campos elétricos, magnéticos, para elas fazerem a volta dos 27 quilômetros. Em determinados lugares, aí eu injeto partículas de um lado e injeto partículas de outro, e faço colidirem. Dá uma partícula vai dar uma cabeçada com a outra. São dois prótons. Dentro do próton, o que existe? Existem os quarks. O próton tem 2 ups e um down, 2 U's e um D. E entre eles tem os gluons que estão juntando para formar a força de coesão do núcleo. E no outro também tem a mesma coisa, tem 2 quarks para cima e um para baixo, tem 2 U's e um D. Então colidiram. E dessa colisão sai um
muita coisa. Saem os dados, sai bóson de gauge, sai o Higgs, sai pion, sai elétron, sai o diabo a quatro, sai muita coisa. É um spray de... Da onde elas vieram? Da onde vieram? Vieram do mesmo lugar que formou a singularidade do Big. A gente tem um substrato por trás do mundo físico. Esse substrato que existe encoded, a gente usa isso, tá assim, tá emaranhado, coexiste em outra dimensão. E quando você coloca energia num ponto, muita energia num ponto, você traz do mundo virtual para o mundo material. Elas existem virtualmente naquele substrato. E elas pipocam no mundo material em contato com o campo de Higgs que existe permanentemente. Então, é por isso que as pessoas acham que, as místicas, né, que pronto, o campo de Higgs deu massa para as partículas que estão vindo de não sei aonde. Mas ele não é um campo consciente, ele é um campo matemático. Isso que você falou agora é fantástico. Agora, tem mais uma questão aqui que a Ficou Berenice... claro que as partículas elas existem no vácuo, existem assim. O nosso mundo material está cheio de matéria, energia, tem radiação, tem um monte de coisa que a gente observa. E então a energia desse mundo é grande, mas existe um substrato onde a energia é menor, existem partículas não massivas vivendo virtualmente. Essa palavra virtual existe dentro da teoria quântica de campos. É assim, é uma partícula virtual que ela pode vir a ser se houver um evento que faça acontecer. E, no caso, o que faz acontecer é a colisão. Por isso que a gente faz acelerador. A gente faz acelerador para brincar de prospectar o espaço-tempo. É bem pictórico o que eu estou falando para vocês, mas é isso que a gente faz. Alguma dúvida? Veja a sua, depois você tira dela. É, Ficou mais claro? a Berenice está colocando se podia dizer alguma coisa sobre os neutrinos, Hum, e por ser os neutrinos as menores partículas, poderia ter sim. alguma coisa a ver com a partícula de Deus, ou com o bóson, que assim é Não, chamado. então, os neutrinos, então, o neutrino é uma história encantadora. Eu sou assim apaixonada por neutrino. Quando eu estudava, eu era mais jovem, né? Fazia assim 35 anos, estava me formando. Tinha conferências dedicadas ao neutrino. Os neutrinos são as partículas mais encantadoras de todo o corpo do modelo padrão. Nenhuma outra partícula tinha conferência dedicada para elas, porque elas bagunçaram até o modelo solar, porque o neutrino, lá dentro do Sol tem reações nucleares que emitem neutrino. Aí você observa o neutrino que chega do Sol aqui e mede a quantidade. Você tem um modelo de Sol. Os astrônomos, os astrofísicos têm um modelo de Sol. Lá dentro tem reações nucleares, tal, acontece isso, então ele tá acabando um tipo de material, mas os neutrinos são produzidos em profusão. Isso é o modelo do Sol. Então a gente sabe, de acordo com o modelo do Sol, quanto neutrino deveria chegar na Terra, porque isso daria um ok para o modelo do Sol. Então, eles mediram, e esse modelo de Sol que diz tem que chegar a X
neutrinos na Terra, nunca foi possível de comprovar, nunca. Por quê? Porque os neutrinos, eles são travestis. Eles falam assim, todas as conferências de neutrino que eu fui é assim, neutrinos oscilam. Neutrinos oscilam, o que significa isso oscilar? Oscilar significa mudar de massa. Então, ele saía um tipo de neutrino, a gente tem 3 neutrinos no tripleto lá, do grupo que a gente começou lá, dizendo que o Gell-Mann dizia que aquela simetria tem que existir e tal. Então, de acordo com o Gell-Mann, a gente tinha que ter 3 neutrinos. É o neutrino do elétron, o neutrino que é companheirinho do elétron, o neutrino que é companheirinho do tal, e o neutrino que é o companheirinho do muon. Então, se tem essas 3 partículas, por isso que eu tinha previsão, né? Uma vez que tivesse o elétron, o tal e o muon, tinha que ter o neutrino deles, porque senão não dá certo as contas. Então, por isso que foi se procurando neutrinos. Então, o neutrino, na verdade, ele foi proposto lá por volta de... Eu falei, acho que para vocês, né? Em 1930. Foi o Pauli. O Pauli, ele escreveu a proposta do neutrino e ele mandou para o Bohr. Isso eu tenho uma carta entre os dois. Ele fala assim: estou mandando a minha proposta de neutrinos para o Bohr. Aí o Bohr recebe, era carta naquela época, né, gente? Então recebe a carta e fica estudando. Aí o que o Pauli faz? O Pauli escreve para a mulher do Bohr, para Margaret, falando assim: olha, eu escrevi para o Bohr e ele não me responde. Pergunte para ele se ele leu minha carta. Aí o Bohr fala para a mulher dele: escreva para o Pauli que segunda-feira eu respondo. E nunca veio resposta. Por quê? Aí o Paulo falou assim, ele não disse qual segunda-feira ele responderia. Então, numa determinada época lá, eles iam para uma conferência, Pauli, em vez de ir para a conferência, ele foi até Copenhague para procurar o Bohr, para irem juntos, para eles discutirem sobre neutrino. Neutrino é uma história linda na física. O que acontece? O neutrino do Sol sai de um tipo, na viagem dele até a Terra, ele muda de tipo de neutrino. Então, depois que se entendeu que a gente tem 3 tipos de neutrino e a gente media os 3 tipos de neutrino aqui na Terra, resgatou-se o modelo solar. O modelo solar estava ok. A detecção que era errada, porque a gente não entendia que vinha mais neutrino. Então, assim, os neutrinos são as partículas que menor têm massa, menor. O tiquinho de nada é o neutrino, de um dos neutrinos do tripleto. Eles não têm nada a ver com o Higgs. Por que eles têm massa pequenininha? Porque eles estavam lá na sala de aula e provavelmente eles estavam muito no fundo, eles nem viram que era o Brad Pitt. Alguém olhou, não viu nada. É assim, ele deu um leve aceno de que ele queria interagir com o Higgs, mas interagiu muito pouco. Então, os 3 têm massas diferentes. E eles interagiram muito pouco com o Higgs. Então, eles não são... Não, eles não têm parentesco com o Higgs, ele é único, entendeu? É, é assim, qual que era a pergunta mesmo? Para agora, depois que eu falei tudo isso, eu fechar. Mas acho que você já respondeu. Por serem os neutrinos as menores partículas, podia ter a ver com a partícula de Deus? Então você já. Então, é assim, a gente, eles não têm parentesco. Eles, Não tem eles não deram bola, eles não deram bola para o Higgs. Eles deram um pouquinho a bola. E pelo que Porque você assim, falou, né? Isso não é fantástico. Parece que é uma coisa assim. Você já percebeu que quando 2 pessoas se falam, de fato, estão em interação, elas se olham.
quando elas deixam de se olhar, elas não estão mais numa interação assim. É difícil você estar falando com alguém em alguma coisa intrinsecamente importante que você não olhe. É como num jogo de pingue-pongue. Enquanto você está ali jogando uma bolinha para o outro, a interação existe. A bolinha caiu no chão, a interação não existe mais. Então, na teoria quântica de campos, é assim: não existe partícula, a interação é o campo. É meio. A partícula só existe quando ela é detectada, quando ela é vista por um aparelho, por um olho humano, por um laser, senão ela é campo, como nós. Só que a complexidade de um campo aumenta dependendo do sistema, né? Mais perguntas? Na verdade, eu vou pegar uma parte aí do que você falou para ver Sim, se é isso. se é O isso. bóson de Higgs, ele não pode ser uma partícula divina porque ele veio após o momento da grande Sim, explosão do Big Bang. Portanto, ele veio para ser uma após. partícula divina, ele teria que ser criador e virante. Sim, ele aparece a 10 a menos 12 segundos. Um pico-segundo depois que o Big Bang aconteceu, o Higgs aparece. Ele só pode aparecer nessa época, nesse tempo, porque a energia dele é o que eu falei para vocês. É 246 GeVs. É a quebra da eletrofraca. Aconteceu que ele apareceu nesse momento porque, como eu disse, no início do universo todas as interações estavam juntas, aí expandiu, vai esfriando, expandiu, vai esfriando. Aí as forças que existiam no início do universo, elas vão quebrando, elas vão deixando de ter a mesma importância naquele fenômeno. Por que é importante a gente estudar isso, já que a gente está nessa fase do universo tão expandida? Porque a gente ainda tem estrelas de nêutrons para entender. A gente, lá dentro das estrelas de nêutron, tem uma matéria que a gente não compreende direito. Tem buracos negros, a gente não compreende direito. Então, a gente precisa estudar o que acontece quando essas forças coexistem. Essas forças estão lá, estão sendo importantes a todo momento, né? Então, ele é verdade, ele apareceu. E mesmo assim, quem teria criado as partículas virtuais? Esse outro substrato que existe, do qual, em contato com o Higgs, a massa aparece. Então, é um recurso usado assim cotidianamente, a noção de partícula virtual em teoria quântica de campos. É esse substrato que permite que a gente faça cálculo. Muito bem. Então, mais alguma pergunta? Alguém Aqui no perguntou chat, dos não. gluons? Está Acho satisfeito? que Blue quem falou foi o Daniel, né? Daniel? Daniel, você A está gente aí? tem tempo, a gente tem bastante tempo ainda. Eu vou falar, eu só tenho Tô mais sim, assim. tô aqui. Tá aí. Eu perguntei pelos gluons, porque ela deu o É, exemplo da sala de aula, né? E é. aí, para saber, né, aonde tinha interação com o gluon. Mas aí ela explicou que ela é a massinha que cola as três simetrias. As três partículas dentro do próton, de um hadron, por Isso, exemplo. isso. O Obrigado. gluon não deu bola para o Higgs. E por isso não adquiriu massa. Não adquiriu massa. O fóton também não deu bola para o Higgs. No fundo, isso é uma coisa belíssima que está assim, tá
escondido na teoria, que é o seguinte: as partículas têm a sua natureza própria. E é assim, mais ou menos, elas que determinam a massa que elas vão querer, vão ter olhando para o Higgs. No fundo, elas têm uma personalidade já. E olhando, porque é assim, às vezes tem alguém, tá dando, sei lá, numa livraria, tá vendendo livro, tá autografando livro. Então vem alguém e pega e dá para o autor só assinar, pá, pá, pá. Vem alguém e fala assim: ai, 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 autografa para minha sobrinha, ela adora o que você faz. Percebe? Cada um determina como ela quer interagir com o outro. Nós também somos assim. E as partículas também são assim, elas que determinam o que elas querem, como elas querem interagir com o Higgs. E a Professor, quebra de simetria é o seguinte, né? A sala tinha um monte de gente mais ou menos na sua composição correta, e aí cada um fez uma coisa, cada um olhou para cá e para lá, você quebrou aquela simetria que estava bem estabelecida. Então, você quebrou a simetria de uma configuração, essa quebra de simetria bagunçou, teve consequências, né? E para cada um que contribuiu para essa quebra de simetria, veio a massa dela, a massa que ela quis, porque foi o quanto ela quis interagir com o Higgs que lhe atribuiu aquela massa. Percebe como tem coisa bonita aí dentro? O Daniel continua com a mãozinha lá. Você ainda tem alguma pergunta, Daniel? tem sim. Então, por favor. Professora, eu sei que é bem inferior, tal, o trabalho do, do CERN é sensacional, mas eu fiz alguns experimentos com plasma, né? E Sim, no mestrado, e o professor falava pra gente, falou, olha, depende, tá? Porque a gente fazia sputtering, a gente fazia algumas coisas, tá? Mexendo nos gases, na, nos electron-volts que a gente cedia para, tá? E era assim, era algumas coisas que não, era difícil a gente reproduzir, tá? Porque blá, 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 depende de temperatura. Então, é muita variável, tá? E é, eu acho que é sensacional justamente porque numa proporção bem menor no laboratório e tal, era muito difícil, tá? Agora imagina num raio desse aí do CERN, né? é. Então, você falou da dificuldade, né? E eu tenho uma coisa que eu gostaria de alertar vocês, é o seguinte: a gente hoje tem um modelo padrão, que é o modelo que, inclusive, é pedido em vestibular, assim, perguntas assim não tão sofisticadas, mas que cai. Para a gente construir, eu dei uma breve história para vocês, né? Do modelos atômicos e a mecânica quântica até 1927, depois as partículas que foram sendo descobertas, até a construção. O modelo padrão começou a ter força mesmo depois do paper do Gell-Mann, que falou assim: então todas as partículas podem ser feitas assim, aí a gente construiu o modelo matemático e tal. E hoje a gente tem um modelo padrão assim extremamente robusto, né? Assim, com, com previsão grande. Quantos custou para todas as pessoas que trabalham nisso, né, a construção do modelo padrão? Quando eu digo assim, a construção do modelo padrão, é desde lá. Não vou falar o Thomson, que descobriu o elétron em 1997, ganhou o prêmio Nobel por isso.
1997. Antes de 1800, desculpa, 1897, antes de 1900. Então, ele provavelmente não entrou nessa conta porque ele fazia lá os experimentos dele, acho que era em Cambridge que ele trabalhava. Mas, enfim, a partir da década de 60 até 80, quando ele ficou bem robusto, até achar o Higgs, 2012, que é o último elemento do modelo padrão. Quanto que se gastou? Assim, só em experimentos, só em aceleradores, sem a rede de análise, sem pagar professor, sem levar em conta as universidades que têm professores e rede de computação que ajudam na análise, só o que se gastou mesmo em construção de aceleradores para se descobrir essas partículas. É da ordem de 40 bilhões de dólares. Eu fiz uma estimativa outro dia. E agora, como o LHC está ficando meio obsoleto, né? Parece que a gente não consegue mais achar muita coisa nova com ele, existe um projeto novo lá no CERN mesmo, mas não a 100 metros abaixo do solo, agora eles vão construir a 200 metros abaixo do solo, um acelerador não de 27 quilômetros de circunferência, mas de 100 quilômetros. Então, assim, mais 3 vezes maior do que o anel do LHC. E ele vai inicialmente acelerar elétron-pósitron, que nem era o LEP, e depois, em 2070, ele deve começar a funcionar em 2040. Ele vai funcionar um tempo com acelerando elétron-pósitron, depois ele vai ter um upgrade dele que vai fazer com hadrons, como era o LHC. E tem planos até 2100. Né? Não, eu não vou viver tudo isso, mas está tudo isso em planos infactíveis. E a primeira fase dele vai custar 15 bilhões de francos suíços. Primeira fase. Isso sem contar a rede computacional, que é assim tão caro que a gente às vezes não imagina. Agora, eles vão usar IA para autorregrar as colisões. Gente, isso parece ficção científica. Ter projeto para 2100. A gente aqui no Brasil não consegue ter projeto para 3 anos, né? Uma das experiências que ainda estão no cardápio é a prospecção de dimensões extras, né? E verificar se, como em teoria de cordas a gente preconiza que a gente tem 10 dimensões do espaço-tempo, esse próximo acelerador chama FCC, Future Circular Collider. E muito provavelmente até 2100. Vocês imaginam o que não será, assim, antropologicamente dizendo, se a física chega a dizer que a gente tem dimensões extras no espaço-tempo? Se tirar o homem, a gente já teve uma revolução no conhecimento humano quando a gente foi tirado do centro, né? Que a gente não era mais o centro do universo. Dimensões extras vai trazer, se comprovado, né? Ele ainda está no cardápio. Essa experiência é uma experiência com
com o graviton saindo do espaço-tempo. Então, assim, tem muita coisa para ser feita ainda. A gente, como assim? O horizonte nunca está limpo. Sempre alguma coisinha lá no fundo. Não é pouco dinheiro, né? Então, alguma pergunta? Não, eu não falei sobre o místico. Eu vou falar Ah, rapidamente. Então, o apelido Partícula de Deus, em primeiro lugar, é um marketing de editores, tá? Que fique bem claro isso. Porque o próprio Lederman queria que fosse a partícula maldita, os editores não quiseram. B, não tem base religiosa nem mística. C, sugeriu paralelos simbólicos entre Higgs e a ideia de uma força criatura ou presença invisível sustentando o universo. Então, daí que veio o apelido Partícula de Deus. Em segundo lugar, o campo invisível que estrutura o real. Ele é onipresente. Ele é responsável por dar massa às partículas. Ele tem uma realidade sutil e ele é um campo de energia. Então, assim, essas são as características básicas, né? Daí é inevitável aparecer interpretação mística, é inevitável. Toda vez que a gente fala da dualidade onda-partícula, não localidade, quando o Bohr propôs os estados emaranhados, assim, essa não localidade, né? A gente não sabe localizar a partícula. Tudo isso mexe com o nosso imaginário mesmo, místico, né? E esse paralelo simbólico entre o Higgs e o místico, eu vi algumas, eu procurei assim meio rapidamente, mas ele está ele compara, tem gente que compara o bóson de Higgs com o Akasha, que é o éter sutil dos Vedas, com o Shekhi-Maha, que é a presença divina na Cabala, com a alma do mundo, que é a anima mundi do neoplatonismo, com a nosfera ou campo morfogenético do Sheldrake. Então, várias correntes místicas, né, propõem que o bóson de Higgs está descrevendo lá o, o objeto que eles têm na teoria deles. Mas essas comparações são analógicas, não são literais. Elas são analógicas. Eu não sei se vocês se lembram da dona Marlene, da AME. Uma vez eu dei muito seminário lá no centro dela, e ela, uma vez, quando apareceu aquela quinta força, a possibilidade da quinta força, e foi uma discussão enorme durante assim uns 4, 5 anos na física. Ela comprou um livro sobre a quinta força do cara que estava propondo, e que queria assim associar com alguma coisa mística. Eu sei que existe esse ímpeto, essa vontade da gente, né, querer dar uma explicação, porque a mecânica, a física quântica, ela dá uma espécie de um respaldo, né, de veracidade, né? Mas quando a gente escuta assim o tecido inteligente do universo, o campo da consciência cósmica, um vácuo fértil de onde tudo emerge. Eu tirei todas essas frases de textos que tem por aí, entendeu? Isso não tem base científica rigorosa, né? O que a gente pode afirmar certamente é que o campo de Higgs não tem intencionalidade, o campo de Higgs não tem consciência, o campo de Higgs não tem propósito. Então, assim,
É, infelizmente, eu não posso dizer nada de mais alentador para vocês. Cristina, então não tem consciência, não tem propósito, E não tem intencionalidade. intencionalidade. É. Eu queria pedir, Solange Maza, eu queria pedir para todo mundo abrir as câmeras para tirar foto, porque tem gente que já vai precisar sair. Então, vamos, Pois não. por favor, abrir as câmeras. Marli Santiago, Deise Andréa Lemes, Marcos Isobasta, Divarci, Rosemary, Leonora Amélia, Nana, Gilson, Augusto César, por favor, abram para a gente tirar a foto. Quem vai tirar a foto? A Jussara ou a, a Juliana? Quem vai tirar? Vou tirar aqui. Então, tá, espera que todo mundo. Ó, a Deise ainda não retocou a maquiagem. Nana, Amélia, Leonor, Marcos, volta aqui. Gente, acho que Augusto, ficou assim o suficiente, assim, num nível que deu para entender a dificuldade dos físicos de criarem um modelo de que explicasse e a descoberta final. E infelizmente não ser nada místico. Cristina, acho que o que você colocou, para mim, fica muito importante. Você dá essa trajetória, você constrói um caminho, Uhum. chega ao bóson de Higgs, explica o papel dele na formação do universo, só que você diz: olha, não é Deus, porque não tem consciência, não tem propósito e não tem intencionalidade. Isso. E ele apareceu a 10 menos 12 segundos E depois do Big Bang. apareceu a 10, como você falou, 10 menos 12 segundos É um pico após segundo. Pico é um 10 a menos 12. um pico É, segundo após depois o Big Bang. o Big Bang. Então, eu acho que isso explica, porque se fosse, estou até anotando aqui para não esquecer, se fosse, então, uma partícula de Deus, se fosse, teria uma intencionalidade, teria um propósito e teria consciência. Sim, sim, Né? E eu acho que fazendo, né, nós fazendo essa analogia, não é que a gente tenha que parar de falar, sabe, Cristina? É que tem gente que vai precisar sair. Então, eu estou tá. pedindo para ficar um pouquinho. Aliás, Augusto não está aparecendo aí, não vai ficar, não vai aparecer na foto. Rosemary, Amélia, Daisy. Bom, e como ele aparece depois, ele não tem a característica Não, criativa, ele que é não é atributo, divino, né? E né? Que depois não, outra, portanto, ele não tem. foi uma sacada enorme de marketing e desses editores falarem Aham. sobre o nome do livro, né? Assim, foi E uma sacada agora, genial. se a gente pensar que, quando você fala consciência, propósito e intencionalidade, nós estamos falando de uma inteligência. Quando a gente fala da primeira questão do Livro dos Espíritos, né, o que é Uhum. Deus, né, ele pergunta quem, é o quê? É a É o inteligência que? suprema e Sim, causa primária de todas as coisas. Então, inteligência sim. suprema e causa primária. O Boston não tem consciência, não tem propósito, e aparece depois E aparece daquilo, depois do Big Bang. aparece É. depois do Big Bang, em que pese muito pouco tempo depois, mas perde o atributo do Criador, que Primordial. é, que é a É, criatividade, que é o Criador, né? é, Ele não é o é. Criador porque ele vem depois. Então, eu acho que isso, com toda essa história que você nos contou com muito amor que você coloca, com paixão, eu diria, né? E isso para nós é fantástico, né? Eu sei, para mim, quando eu também falo de psicologia, eu também tenho, me brilham os olhos, né? E quando a gente consegue trazer uma pessoa como você
para trazer uma reflexão dessa natureza, ela enriquece a nossa discussão e a nossa busca, né? E você traz isso inegavelmente com paixão, né? Com brilho nos olhos, É. com, Eu com... tenho meus preferidinhos na física Imagina você também. dizer que gosta do Born, então acho o meu queridinho Born, é só uma física que poderia, né? A gente Pois pode. é. Ó, Amélia, você apagou de novo aí, Amélia, assim não vai aparecer na foto. Olha lá, Amélia lá do Maranhão. Deise, cadê você, querida? Divarci, volta, retocou a maquiagem. Bom, quem vai tirar a foto? Posso fazer também a Juliana, a gente vê qual fica melhor. Mas, Tá. gente, tem que parar de se Alguém mexer. mais ergueu a mão ou não? Pode Não. fazer a foto? Senão vai Pode sair. fazer? Então tá, vou só tirar o óculos para brilhar, para não dar reflexo. Kardec, Agora o pessoal está tirando. Peraí, vai. Gente, agora dá um minuto que tem que fazer a outra tela, mas tem que salvar essa. Imagino que a Ju também. Vamos para a segunda. Segura só um minutinho. Prontinho, saiu. Eu achei que a tela ia abrir com todo mundo junto, mas não. Ah, não dá, não cabe. Não cabe! tem que fazer em duas fotos. Sim, ótimo. Tá, Muito deu bom, então? me diverti bastante. Então tá, quem que está falando aqui? Boa noite, Leonor. A Leonor está dizendo que não consegue abrir a câmera. Então, ok, né? Não, tudo bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento, alguma reflexão? Daniel está satisfeito? Marcos apareceu aí? Alguma questão? Marcos, Roberto? A palestra é sensacional, né? É muito bom, enriquecedor pra caramba. Porque, como a Ercília colocou no final, quebra alguns paradigmas que a gente tem, e como a professora colocou, né, da física quântica pop, né, de É. separar realmente o que é acadêmico do que é popular, né? É É por isso que a gente sensacional. colocou uma visão acadêmica, porque eu tinha certeza que a Cristina ia apresentar com esse rigor acadêmico, científico-acadêmico, né? É, a Podemos nível de caminhar. divulgação, né? Porque isso Guilherme está é. levantando a mão, Guilherme? Tá? Então pode fazer a sua colocação. Cristina, por favor, em primeiro lugar, parabéns, eterna gratidão. Eu amei, navegar na física com você. E tem uma perguntinha. Sim. Aonde você colocaria a consciência, a nossa e a maior, dentro desse amplo espectro de descobertas? Então, é assim, como eu sou acadêmica, preciso de uma linguagem apropriada para poder descrever o fenômeno. Então, assim, eu ainda me considero incapaz de ter uma linguagem para falar da consciência maior. Eu sei da minha, eu sei dos nossos irmãos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente incapaz de falar sobre essa consciência maior. Não tenho linguagem para isso. Eu acho que assim uma questão, a compreensão, ela precisa de uma linguagem apropriada para descrever o fenômeno, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa que você pegar a linguagem de Newton, a linguagem clássica, e tentar descrever o efeito fotoelétrico, por exemplo, que deu, não vai conseguir nunca.
Então, a gente precisa da linguagem. E eu acho que a nosso estágio de evolução ainda não tem a linguagem para falar dessa consciência maior. Então, eu sou bem pragmática, sabe? Eu sou bem pragmática. Eu sei elaborar sobre evolução, eu sei elaborar sobre reencarnação, eu sei elaborar sobre Jesus, né, que é uma coisa que está mais próxima, mas eu não sei elaborar o que foge disso. Então, eu sou pragmática, eu fico naquilo em que eu me sinto confortável. Eu não tenho essa angústia de não saber entender Deus, entendeu? E aí, correr o risco de falar o errado, de falar a nossa imagem e semelhança. Então, eu prefiro não correr esse risco. Eu Desculpa, não compreendo. tenho, não tenho resposta. Indiretamente, eu captei a seguinte colocação, me corrija se eu estiver equivocado. Hum, Ah, dentro da nossa consciência ainda não é possível caber a outra. A não. nossa interação entre nós, você definiu muito bem hoje com essa questão do aumento da massa conforme a interação e etc. Uhum. Agora, realmente não dá para pensar essa física que amplia tantos horizontes com uma cabeça cartesiana básica, né? Não, 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 certamente não. Até onde eu vou? Até um mentor para o planeta, que a gente sabe que é Jesus. Aí eu acredito que a gente tenha mentores para o nosso sistema solar, que são crísticos também. Aí a gente vai ter mentores para as galáxias, a gente vai ter mentores para determinadas partes do universo, outros universos que a gente sabe que existem, de acordo com teorias que são assim cabíveis dentro do pensamento. Então, assim, essa gleba de espíritos que mentorizam, né, cada vez sistemas maiores, eu consigo entender, tá? Mas mais que isso eu não consigo entender. Não tenho Posso fazer linguagem para mais uma isso. perguntinha? Pode? É, a gente tem acompanhado algumas coisas, vamos dizer, exógenas, e uma delas, que está também com um aspecto interior, intrínseco ao nosso planeta, é a questão da alteração do campo magnético. Dentro da física, vocês, eu acredito, estão acompanhando, mas já se consegue explicar por que isso está acontecendo? É um fenômeno que acontece, né? A Terra muda de vez em quando. Eu acho que não existe um modelo que preveja o tempo certo. A gente só sabe verificar que muda por causa das camadas geológicas que são analisadas, né? Mas essa parte eu não entendo direito, sabe? Eu não saberia dizer para você se tem algum modelo que preveja o porquê que acontece isso, de quanto em quanto tempo exatamente. Não Eu posso te queria ajudar. compartilhar com você uma experiência de vida. Eu tirei Sim, a carteira de piloto de avião com 16 anos. sim, Naquela época, nós tínhamos um cartãozinho que era colocado junto com a bússola, que era a correção do norte magnético em relação ao sim. verdadeiro. Trocava uma vez por ano o papelzinho. Pelo Ah, que eu ouvi de colegas que estão na ativa ainda hoje, eu acho que já está trocando duas, talvez indo para três por ano, porque a velocidade da mudança está muito alta. é. Mas o que que isso implicaria também? A Terra está magoada? Não sei. Olha, é, é, aí temos que perguntar para a consciência maior, né? Não temos ainda Não chão. tem o rádio, não tem o WhatsApp dele. É,
Não tenho. Mas se você tiver algum colega entre os seus que possa ter alguma luz aí, acho que talvez dê, enfim, é essa beleza, né? Quando a gente consegue compreender a nossa pequenez diante do Pai, né? Eu gosto de chamá-lo assim, né? Porque todos somos filhos dele, né? Conforme Jesus nos ensinou. Sim. Podemos concluir? Sim. Sim. Muito obrigada Silvia, pela atenção. eu quero te agradecer de todo o meu coração. Espero poder contar com você em outras oportunidades, minha querida. Uhum. Muito obrigada em nome da ABRAP por mais uma vez trazer reflexões. Você faz toda a sua apresentação, faz essas colocações, deixa claro de onde você vem em termos de visão de mundo, de visão espiritual. No entanto, quando aborda, e tem que ser assim, o rigor é aquilo que se tem a linguagem, como você colocou. Ou seja, onde já se Até o chegou, momento, pelo menos, né? onde se Até o chegou, momento é isso que sabemos. exatamente, onde se chegou até o momento, a linguagem adequada para isso, e nós vamos fazer as nossas reflexões por aqui. Eu queria Tá ver se a certo. Silvia faz a prece de encerramento por nós. Faço sim, Ercília. Então, tá bom. Mantendo-nos nessa sintonia tão agradável, agradecemos a Maria Cristina pelo ensinamento, pelos esclarecimentos, pela condução de